Olá! Hoje o nosso bate-papo é com José Auriemo Neto, presidente do Conselho de Administração da JHSF. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band em São Paulo. Aos 17 anos, ele foi responsável por desenvolver, na empresa da família, a área de estacionamentos. Aos 22 anos, assumiu o cargo de diretor da divisão de shopping centers. E, em 2006, com apenas 27 anos, ocupou a cadeira de presidente, cargo no qual permaneceu até 2014. Vamos conversar agora com José Auriemo Neto, presidente do Conselho de Administração da JHSF. Boa noite, Zeco. Boa noite, Sônia. Aliás, uma curiosidade, eu vou começar com uma curiosidade. Como é que José virou Zeco? Então, eu tenho o nome do meu avô, Tá. que é José Auriemo. Então, eu sou José Auriemo Neto e, na época, queriam me dar um apelido, iam me chamar de Zeca. E aí acharam melhor, não, vamos fazer Zeco, que fica mais simpático. Coisa e tal. Então, desde cedo, as pessoas me chamam de Zeco. E eu não conheci meu avô. Meu avô, quando eu nasci, meu avô já tinha falecido. Meu avô faleceu relativamente cedo, mas enfim, acabei tendo Enfim, é o nome muito dele. simpático esse teu apelido. Quero te agradecer pelo seu tempo, para explicar para a gente como é que está a área de shopping centers no Brasil com toda essa crise. Olha, shopping centers acho que é uma indústria que foi formada no Brasil em ciclos, né? Então tiveram alguns momentos de economia positiva no país, que os shopping centers se expandiram. E acho que foi desenvolvido de uma maneira, vamos dizer, profissionais por grupos que foram se dedicando em fazer cada vez melhor essa atividade no país. Então, acho que hoje a indústria tem grupos que são grupos especializados, que conhecem bem o setor. Então, eu acho que o Brasil hoje tem uma plataforma de shopping centers bastante grande, bastante bem formada, e especificamente nesses anos, vamos dizer, um pouco antes da crise dos últimos 3, teve um ciclo de crescimento bastante importante. Significativo. Exatamente. Então, até na própria empresa... Essa crise que, enfim, está arrasando o Brasil, como é que ela afetou o segmento shopping centers? Não precisa ser exatamente só a sua empresa, mas o segmento como geral. Eu acho que a indústria, ela, dentro até dos ramos que a gente atua, shopping centers é uma indústria um pouco mais resiliente. Eu acho que quando você tem um bom shopping feito dentro de técnicas pensadas de mercado, ele é um produto hoje resiliente. O grande problema é quando tem, às vezes até em decorrência de uma euforia econômica, um crescimento, às vezes para áreas ou para locais que não são tecnicamente ajustados, e aí quando vem a crise, esses produtos acabam sofrendo de maneira muito maior do que projetos que foram aí tecnicamente bem pensados e bem desenvolvidos, né? Então, como tudo, acho que localização e o produto fazem muita diferença na hora que você pense em desenvolver um shopping. Quantos shoppings tem o grupo? Nós temos 5 shoppings em funcionamento e o nosso foco sempre é em projetos especiais. A gente não é uma empresa que foca primeiramente em quantidade. Então, a gente é focado no segmento de alta renda, né? Então, como o Cidade Jardim, em São Paulo, por exemplo, é um projeto que começou com 130, 140 lojas, com 25 mil metros de área locável. Hoje ele tem 40 mil metros de área locável. Então, ele foi ao longo do tempo crescendo. Temos o Catarina, por exemplo, que é uma modalidade outlet de um shopping de luxo, que nós inauguramos mais recentemente. É um shopping também que começou com 20 mil metros de área locável, estamos em 30 e devemos... O Shopping Catarina já é para uma renda um pouco menor ou não? Não, o Shopping Catarina é um modelo americano, né, de outlet center. Então, nós temos grifes importantes lá. Recentemente, nós abrimos uma terceira expansão. Então, temos a Gucci, temos Dolce & Gabbana, temos temos Zegna, temos Ferragamo. Então, são várias grifes
que nós temos também Tá. algumas delas no Cidade Jardim, e eles têm a versão Outlet, que é um modelo de negócio bastante expandido e bastante conhecido nos Estados Unidos. A gente é pioneiro no Brasil, desenvolvemos, nesse caso, o Catarina, hoje é o maior outlet do Brasil. Vocês são focados em produtos, então, classe A, mais Nós ou menos. somos focados em produto classe A e esse é o foco da empresa. Vocês têm outros produtos além de shoppings também, né? Nós temos a área que a gente chama de incorporação imobiliária, residencial. A JHSF, você pegar há 10, 12 anos atrás, ela tinha até uma receita predominantemente vinda da área de venda de apartamento residencial. Isso ao longo dos anos foi mudando. Hoje a gente tem mais ou menos 70%, 80% do nosso resultado já vindo da área de renda recorrente, que a gente chama, que é o negócio de shopping centers. O negócio residencial continua existindo, mas dentro de uma proporção que foi ao longo desses anos sendo reduzida. E somos sócios também do Fazano. Do Fazano, exatamente, que também classe também AA, dentro do né? foco de classe A. Então a gente procura dentro desse segmento mais de alta renda, conhecer bem o cliente, saber quais são os hábitos e de alguma maneira, tentar ter produtos atrativos para eles. Zé, se você pudesse assim, resumir de uma maneira assim, não muito, de uma maneira simples, qual foi o comportamento da classe A nessa crise dos últimos anos pela qual o Brasil vem passando? Eu acho que toda crise ela traz mudanças de hábitos, né? E eu acho que a classe A mudou, né? Eu acho que o Brasil hoje tem uma classe A, acho que com certeza mais inteligente, mais esperta, vamos dizer, como diz aí o americano, né? Mais antenada, né? do que tinha no passado, né? Então, isso se reflete em tudo, quer dizer, desde dos nossos shoppings, a gente tem que ter focos em produtos caros, mas também produtos, vamos dizer, descolados, que são produtos que as pessoas podem usar em momentos diferentes, né? E que complementam também, às vezes, as grandes grifes. No caso de apartamentos ou de residências de final de semana, eu acho que tem um processo de produtos mais fáceis de administrar. Então, às vezes, casas ou apartamentos que eram de tamanhos muito grandes, que exigiam muitos funcionários, hoje em dia as pessoas procuram produtos mais fáceis, com mais serviços. Nisso o hotel nos ajudou muito, porque o hotel hoje, até na própria Boa Vista, que é um Fazenda Boa Vista, né? Que é um empreendimento de campo importante nosso, a gente vê que nós temos lá um hotel Fazano, e uma coisa que no passado podia ser, vou fazer uma casa com muitos quartos para ter os meus convidados. Hoje em dia as pessoas podem levar, às vezes, um pouco menos de convidados para as próprias casas, os próprios amigos têm outras casas. Adequando custos, né? Gastos. Adequando gastos e principalmente de maneira inteligente, que não quer dizer que a pessoa tenha ou não tenha para gastar, mas eu acho que existe hoje uma consciência de que o dinheiro tem que ser bem cuidado, tem que ser bem investido, né? E a gente vê, com o próprio hotel Fazano na Boa Vista, a pessoa pode muito bem ter uma casa, quando tem um convidado, olha, vou te hospedar no hotel Fazano da Boa Vista, e o hotel tem um atendimento e uma qualidade da mesma altura da casa. Da casa, né? Então, isso acho que é uma mudança de hábito que acaba acontecendo. Me veio uma curiosidade aqui na cabeça. Essa escalada do dólar, né? Uhum. Ela deve ter dois efeitos diferentes, vamos dizer, em shoppings e em compras. Uhum. Nas importações, as importações ficam mais caras. Uhum. Então, provavelmente, as grifes estrangeiras devem sofrer mais nas suas lojas. Uhum. Ao mesmo tempo, incentiva o consumo de produtos locais. Uhum. Né? Uhum. Nesse balanço, você tem... Explica para a gente como é que está esse balanço. O balanço é assim, a gente até brinca que o nosso concorrente, entre aspas, é o cliente comprar fora, porque realmente o efeito do imposto nas mercadorias é muito grande no Brasil, né? E a gente até fala, não faz muito sentido, porque a pessoa, a hora que você vai pegar um cliente brasileiro que vai para Miami, a gente às vezes conversa com
com shoppings ou com lojas, você chega a ter 50%, 60% das vendas do Bal Harbour, por exemplo, que é um shopping de Miami, sendo feita para o brasileiro. Então a gente brinca lá no escritório que a gente está exportando o PIB, porque a pessoa gera não só o gasto fora, como empregos e etc. Né? Então, quando você tem o dólar mais alto, você diminui a viagem, que gera um efeito positivo e acho que as empresas, como também conhecem o público brasileiro, elas compensam talvez o imposto com a possibilidade de parcelar. O Brasil é o único país isso do nas mundo vendas de marcas estrangeiras, né? Mas as locais? As locais... Elas não vendem mais? Porque as marcas estrangeiras acabam ficando mais caras? Acaba acontecendo, e inclusive porque tem menos viagem, né? E uma época de dólar caro pode ter esse efeito. Agora, o ponto é que as empresas têm que também se ajustar, porque o dólar sobe, o dólar cai e normalmente a gente tem falado, ninguém se dimensiona por conta disso. Né? O que a gente vê é que realmente existe essa tendência hoje das pessoas também, por outro lado, viajarem um pouco mais. Né? Talvez pela mobilidade, pelo iPad, pelo telefone, né? Mesmo que você tenha uma restrição cambial, eu acho que o hábito das pessoas, de alguma maneira, também está levando para um sentido, às vezes, um pouco contrário. Mas as marcas brasileiras não acabam sendo privilegiadas de alguma maneira? Vamos dizer, em vez de você comprar um tênis importado, você compra um nacional, sei lá. Você sente algum movimento desse tipo? Eu acho que as Ou marcas... o parcelamento evita... O parcelamento, ele atenua, mas eu acho que o que tem acontecido é que algumas marcas brasileiras têm também trabalhado muito bem e elas têm competido de maneira muito importante e relevante com os importados, do ponto de vista de qualidade. Então, você vê clientes, às vezes, que usam... isso tem sido cada vez mais comum e é uma coisa muito boa, porque você vê pessoas que são referências de moda ou de estilo, usam, às vezes, um produto importado de uma grife conhecida e usam também um produto nacional de uma grife conhecida de maneira muito equivalente, e a gente vê que isso é uma evolução da marca brasileira, né? Que tem gente que está fazendo, e alguns brasileiros fazendo história também fora. Né? A gente tem... internacionalização, as redes devem ajudar em alguma maneira nesse sentido, né? E eu acho que essa cabeça a gente vê de alguns parceiros nossos de shopping. O Alexandre Birman, por exemplo, é uma empresa que está internacionalizando e tendo um sucesso de história bonita fora. Então, a gente acha que essas barreiras hoje elas são barreiras às vezes mais psicológicas do que concretas, né? E quem tem acreditado tem conseguido também dentro desse universo aí de shoppings e de moda ter... Zeca, eu vou te interromper só um minutinho para o intervalo, tá? No próximo bloco, continuamos com a entrevista de José Auriemo Neto. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de José Auriemo Neto, da JHSF. Zeco, vamos falar sobre luxo. O que é luxo hoje em dia? Eu acho que luxo é a pessoa poder ter a sua naturalidade. Para mim, é a pessoa poder ter os seus hábitos, ter os seus amigos, poder equilibrar vamos dizer, a vida de uma maneira que seja saudável, que tenha tempo para fazer o trabalho, que tenha tempo para fazer o esporte, que tenha tempo para se dedicar aos filhos. Esse assunto de filhos é muito importante. Eu acho luxo que hoje é tempo, então? É tempo e a pessoa poder ter uma tranquilidade de desenhar o equilíbrio, vamos falar entre as coisas importantes para ele da vida de forma que ele consiga aproveitar esse equilíbrio, né? Eu acho que luxo... Nessa área, vamos dizer, de moda, de gastronomia,
você tem vários produtos de luxo, né? O Shopping Cidade Jardim é um produto de luxo, a Fazenda Boa Vista é um produto de luxo, o Hotel Fazano é um produto de luxo. O luxo, ele pode ser medido em coisas palpáveis, como você estava explicando ali, o luxo é mais uma maneira de viver? Eu acredito que o luxo muito é uma maneira, e eu acho que, sobretudo, equilibrada e com limites, porque não é porque é luxo que eu acho que a boa equação ela vem justamente até de ter limites, né? Não é porque uma pessoa tem dinheiro, uma pessoa vive no luxo que ela deixou de ter que respeitar Isso mudou alguns nos últimos limites. 20 anos? Eu acho que sim, eu acho que esse estabelecimento de limites ele acaba sendo um processo hoje mais inteligente. Quer dizer, então a gente vê que o luxo aliado e atrelado à qualidade, ele sempre vai existir de maneira consistente e forte. Quando ele começa a entrar no campo dos exageros, talvez ele seja esse luxo que hoje em dia a gente chama de um luxo mais inteligente, que é onde as pessoas mais jovens vão reescrevendo, né? Então, você trabalha nesse setor já há alguns anos, né? Uhum. Você notou a diferença do consumidor brasileiro de alta renda nessa área? Ele tem sido, sei lá, mais seletivo? Como é que ele se comporta? Faz uma comparação dele com 15 anos atrás. Eu acho que as próprias... isso é difícil de dizer se é um movimento do cliente, né, do consumidor, ou se é até das próprias empresas, né, que hoje são grandes empresas que vamos dizer, são os protagonistas da moda, né? E eu acho que é uma simbiose, no sentido de que as empresas, de alguma maneira, vão fazendo produtos mais diferentes, né? E o cliente vai também, de alguma maneira, guiando. E a indústria, eu acho que a indústria que chamam de luxo, ela é uma indústria grande hoje no mundo. Ela é uma indústria que ela vai desde os produtos de moda até os serviços de hotelaria, até os carros, até... E acho que a essência é você conseguir fazer um produto de qualidade por um preço justo, por um preço adequado. Não é porque você está na indústria de luxo que você pode estar descolado de uma relação de custo-benefício. Por falar em luxo, eu soube que vocês estão lançando um empreendimento em Nova York. Esse é luxo AAA, né? Nós estamos terminando Conta um pouquinho. Um prédio residencial. Pode revelar aqui? Como é que funciona? A gente tem um projeto na Quinta Avenida, entre a 62 e a 63, de frente para o parque. Manhattan, Nova York. Manhattan, é um projeto que nós começamos há alguns anos atrás e fica pronto agora em setembro, outubro. O prédio está ficando pronto. Então, a gente está feliz, acho que foi um passo importante. É o primeiro empreendimento de vocês fora do Brasil? Nós já fizemos alguns projetos fora, de anos atrás. Então, fizemos fizemos um projeto em Miami, fizemos o próprio Punta del Este, que fez parte da expansão internacional da JHSF. Hotel Fazano de Punta, com empreendimento imobiliário. Fizemos em Nova York, já também tivemos outros investimentos. Então, a gente tem hoje uma unidade de negócio chamada JHSF Internacional, que ela tem investimentos fora. Com esse cenário do Brasil, o que vai crescer mais? A JHSF Internacional, JHSF Brasil? As oportunidades, eu acho que de crescimento, a gente enxerga mais, por incrível que pareça, dentro do Brasil até do que fora. O mercado de fora é um mercado que talvez não te proporcione tantas oportunidades. A gente, como também tem um pouco de critério de estar sempre em projetos seletivos, projetos especiais, eu acho que o Brasil ainda é um país que traz essas oportunidades. Se pegar a proporção de investimento no Brasil e fora, eu acredito que a proporção de investimento dentro é maior. Em termos de financiamento, é mais fácil se financiar lá fora?
ou aqui? Muito mais fácil financiar fora, muito mais fácil. Muita gente indo por causa disso, né? Eu acho que as condições, se a pergunta fosse o contrário sobre as condições de empreender no Brasil ou as condições de empreender fora, Vamos falar sobre isso. fazendo uma brincadeira e um trocadilho com você, eu acho que as condições de empreender fora, realmente hoje elas são mais equilibradas, vamos falar assim. São E por que então vocês não dão uma guinada e vão... A gente tem feito de maneira, vamos dizer, condizente também com o envolvimento que a gente tem no Brasil. A gente é brasileiro, eu sou brasileiro, eu gosto, a gente tem uma visão e talvez um carinho, uma plataforma de negócio no Brasil que faz esse movimento ser um movimento equilibrado. Eu acho que as empresas que cada um dentro da sua dimensão, do seu negócio, da sua proporção, acho que as empresas têm procurado também olhar fora. Isso acho que é o ponto que o Brasil talvez não se atente, ou está demorando para ficar, às vezes, dentro de problemas e projetos internos muito complexos e de certa maneira, esquece que hoje qualquer investidor pode investir no Brasil ou fora, que qualquer empreendedor ou qualquer companhia também pode ter um plano de Brasil e um plano fora. E isso, de alguma maneira, é concorrente. Então, acho que a gente tem problemas estruturais. Desafios estruturais que eles precisam talvez serem levados em conta pelos nossos próximos governantes, de maneira que consiga... Acha da situação aqui no Brasil? Eu acho que o Brasil sempre foi um país de boas oportunidades e continua sendo, né? Um país com desafios, né, para os políticos e para as pessoas que decidem se dedicar a esse tema, né? O que a gente vê hoje é uma quantidade até de pessoas jovens e brasileiros que gostam, que estão envolvidos no país, entrando no processo, né, de política, e isso acho que é muito positivo e muito bom. E eu acho que a atenção no fim é essa, porque existe uma concorrência tanto pelo capital quanto pelo empreendedorismo, né? E os países hoje são abertos. Você vê, a pessoa pode ir morar no país A, no país B. Portugal, por exemplo, fez um projeto de visto, né, para levar cliente, para levar consumidor para a sua plataforma de negócio. A gente fica aqui, às vezes tem uma estrutura no Brasil instalada, a gente fala, pô, eu não quero ver meu cliente indo embora morar no país A ou no B, eu não sei. Então, acho que entre a pauta aí dos governantes deveria, de alguma maneira, ter o foco, né, nas pessoas, né, no país, no emprego, né, e para isso eu acho que manter os empreendedores brasileiros empreendendo no país devia ser parte da pauta. Agora, eu ouço importante. essa reclamação há muitos anos. Com muitos anos, tem gente que cobra uma política industrial, uma política comercial, enfim, há muitos anos eu ouço reclamações da iniciativa privada do pouco caso que o governo tem com o setor, que é quem, na realidade, ante o país que quebrou, é quem vai reconstruir o país nos próximos anos, porque é da onde vai sair todo o investimento, que o governo federal, estadual, municipal não tem condições financeiras de fazer isso. Por que o empresariado brasileiro nunca conseguiu ser ouvido? Por que ele nunca conseguiu uma influência maior sobre o governo? É difícil, acho que assim, analisar os ciclos e até o passado, né? Eu acho que eu pelo menos, quando tem lá no escritório essa discussão, acho que todo mundo reclama, mas também não sei se é correto e justo reclamar demais do país. Foi um país que, de alguma maneira, proporcionou oportunidades, né, sempre com desafios, com problemas, com efeitos colaterais aí que a gente sabe todos quais são. Então, sei lá, pelo menos a nossa postura interna tem sido, vamos olhar para frente, vamos ver como é que a gente consegue, do ponto que nós estamos e é incrível, a gente vê, mesmo com os desafios todos que o Brasil tem, existe tanto empresários que falam, eu quero continuar tendo condições investindo, né? E você tem pessoas que são
jovens aí bem formados para essa eleição, tem uma série de Então, novos exatamente candidatos. nesse nicho que eu queria entrar. Você acha que a iniciativa privada acordou, finalmente, de que se também não participar da política como um todo, fisicamente, se elegendo, disputando cargos de deputado, vereador, enfim, até de presidente da República, o que for, esse país não vai mudar? Eu acho que é verdade isso, e eu acho que essa geração tem uma consciência importante a esse respeito, né? Tem iniciativas que são iniciativas importantes também que foram criadas, e eu acho que esses projetos têm que ser apoiados. E o Brasil tem aquela coisa, todo mundo pode reclamar, mas também, de certa maneira, a agenda do que precisa ser feito para terem avanços claros e importantes, ela é uma agenda, de alguma maneira, também conhecida. Então, obviamente, tudo hoje dá muito trabalho, né? As pessoas falam assim, poxa... Por que alguém como você, hoje você é presidente do Conselho, talvez você tivesse liberdade de disputar um cargo, de trabalhar na administração executiva, no executivo, você teria vontade de fazer isso? Eu não tenho vontade, acho que não tenho perfil, porque também eu acho que para ter qualquer cargo, vamos dizer assim, público, deveria ser tem pessoas que têm perfis muito mais adequados, né? E eu acredito muito nisso, cada um tem que ficar dentro daquilo que você pelo menos acha que faz bem, que faz melhor, e de alguma maneira tentar apoiar, né, quem em alguma área diferente pode fazer. Eu vou conversar melhor com você sobre esse perfil no próximo bloco, tá? Tem mais conversa já com o presidente do Conselho de Administração da JHSF. Voltamos com José Auriemo Neto, presidente do Conselho de Administração da JHSF. Zeco, estamos conversando sobre o perfil de alguém que trabalha hoje na iniciativa privada para ter condições de ir para a política. Qual seria esse perfil dessa pessoa? Você já disse que você não é. Não, com certeza, mas eu acho que eu admiro muito as pessoas que têm se dedicado, né, para esse fim. Então, tem iniciativas como o Renova Brasil, uma iniciativa inacreditável, incrível, de pessoas... capitaneado pelo Edu Mufarrege, né? Eduardo Mufarrege, que é uma pessoa que tem uma trajetória empresarial espetacular, e hoje se dedicou a formar aí um grupo de pessoas que estão entendendo os assuntos e os desafios do Brasil. Que querem ir para a política, né? Eu não sei se o Renova, até onde eu conheço, não é um movimento político, é um movimento, não é um partido. São de pessoas, não é partido. Pessoas, é um partido. Não é partido, as pessoas podem escolher. Vou explicar aqui só para o telespectador entender. O Renova é um movimento de formação de gente com vontade de entrar para a política. Existe uma seleção, eles participam de um curso e no final desse curso eles escolhem por que partido eles vão disputar as eleições. Esse ano serão 130 escolhidos, cada um em um partido. É isso? E com uma formação, e estão fazendo um trabalho espetacular nesse sentido. Os nossos governantes... Agora, você entrar na política tem um problema que hoje em dia, a política ela é tida como uma coisa assim, muito ruim, né? As pessoas estão cansadas nos últimos 3 anos de Lava Jato, enfim, todos esses escândalos. Essas pessoas com vontade de entrar na política, elas têm que ser corajosas, né? Porque na hora... tem essa preocupação de não se contaminar com o que está aí. E houver uma real renovação. Você acredita que o Brasil vai passar por essa renovação, nessa eleição? Eu acho que esses movimentos, eles... porque também, se pegar por um extremo oposto, que também qualquer político, né, que tem no Brasil,
não é um bom político, eu não acredito nisso. Eu acho que o país, mesmo sem considerar os movimentos novos, tem muito bons políticos. Não, isso eu também acho. Agora, a percepção da população é essa, é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que o que precisa é ter eu acho que a agenda, outro dia eu ouvi de um investidor internacional dizendo que o nível de gestão dos países, de alguns países desenvolvidos no mundo, subiu muito. Eu acho que essa é a consciência que a gente precisa ter como grupo, não é específico de um partido ou específico de uma pessoa que está. Assim, por uma vez, como as empresas, se o nível de gestão e de execução, qualidade de execução e ataque das prioridades subiu, né, o país tem que, de alguma maneira, entender que isso é uma realidade mundial e se a gente não se organizar, a nossa posição de competitividade relativa aos outros países, de atratividade, de emprego, de crescimento, etc., vai ficar para trás. Então, eu acho que isso também não é uma questão só das pessoas, é uma questão de uma conscientização que a gente precisa, vamos dizer, melhorar de maneira coletiva em determinados índices que tem outros países que andaram melhor que a gente. O que não quer dizer que o Brasil não tenha ótimas oportunidades, ótimos negócios, um ambiente de investimento saudável. Eu acredito que isso tudo existe no Brasil e por isso que também várias empresas internacionais estão aqui, né? O que você espera do novo presidente que vai ser eleito? Eu espero que tenha essa visão de união, né, e que consiga criar um fator que motive, né, que as empresas e as pessoas, né, que traga uma perspectiva de melhoria para o país depois desses anos aí de crise, né? Eu acho que faz parte o país, num momento como esse, se unir, né? E acho que um presidente novo ele vai ter uma função importante nesse aspecto. Na projeção da JHSF, na programação, na perspectiva da JHSF, como é que vocês montaram a atuação do grupo para os próximos, vamos dizer, sei lá, 5 anos? A gente tem um crescimento, até andando um pouquinho para trás, a JHSF migrou de uma empresa onde tinha um percentual grande vindo da área de venda de imóveis para essa área que a gente chama de renda recorrente. Então, a gente teve uma adequação de proporções de receitas e de estrutura de capital decorrente disso. Estamos, nos próximos anos, a nossa perspectiva de crescimento para a área de shoppings é grande. A gente tem alguns projetos na área de shoppings, tá, principalmente nas expansões de projetos existentes, como o próprio Cidade Jardim tem expansão, Catarina, que é o nosso outlet, que hoje já é um outlet bem grande, mas ele tem uma perspectiva de crescimento que ele praticamente dobra ainda de tamanho. Os nossos shoppings de Salvador e Manaus têm perspectiva de crescimento. Nós estamos lançando uma plataforma, agora em setembro, de e-commerce. Então, é um projeto importante dentro da área de negócios nosso. Explica um pouquinho sobre isso. O e-commerce é uma plataforma que ele tem uma integração digital dos estoques dos nossos lojistas e ele é uma plataforma online que a pessoa vai poder entrar, acessar e comprar e ter o delivery de maneira bastante rápida dos produtos que a gente tem no Shopping Cidade Jardim, funcionando no Brasil inteiro. Então, qualquer cliente que esteja em qualquer capital do Brasil, ele vai poder acessar via online os produtos do Shopping Cidade Jardim. Então, no lugar das lojas, das unidades fazerem sozinhos, vocês vão fazer isso uma coisa em conjunto? Vai ser um bloco Cidade Jardim? Vai ser um marketplace, no termo hoje utilizado aí pela indústria, onde ele tem algumas particularidades que tornam a ferramenta bastante forte, principalmente por essa integração de estoques online dos nossos lojistas. Então, para que vai servir a loja física? Se as pessoas cada vez mais estão comprando via e-commerce?
Olha, essa equação é muito difícil analisar, porque eu fiquei algum tempo lá morando nos Estados Unidos e quando você conversa com o pessoal das plataformas online, né, você vê a pessoa falando assim, poxa, eu preciso também ter uma plataforma física, porque se eu ficar aqui só na online, é capaz de eu morrer aqui ao longo dos próximos anos. Tá. Então, é muito engraçado, porque quem tem a física fala, poxa, se eu não tiver na online, eu estou aqui com uma estratégia de negócio comprometida, e muitas vezes você está lá conversando com o online e fala, poxa, eu tenho certeza que preciso ter a plataforma física. E foi um movimento muito visto, né, até nos Estados Unidos pela... Você acha que as lojas vão se tornar, sei lá, cenários? Você vai, enfim, gosta de alguma coisa, ou passa, e aí você vai para casa e compra no e-commerce? Eu não tenho dúvida de que as coisas vão se juntar. A gente tem um projeto lá no Jardins, por exemplo, que a gente chama de Cidade Jardim Shops, ali colado ao Hotel Fazano, e ele Aqui tem em São já Paulo, em né? São Paulo ele tem um ingrediente de online bastante importante. Quer dizer, algumas lojas que presencialmente não vão estar no empreendimento, até pelo tamanho, a gente vai ter uma possibilidade da compra ser online, dentro dessa plataforma que interessante isso. de Cidade Jardim. Então, eu acho que essa junção ela é uma realidade, e a gente vê muitas empresas também de comércio digital comprando plataformas físicas, né, como foi o caso do Whole Foods nos Estados Unidos, né, comprado pela Amazon. Aqui no Brasil tem alguém que era só online, que virou físico? Tem, o você próprio lembra? Cidade Jardim, por exemplo, tem uma loja chamada Gallerist, espetacular de produtos de moda brasileira, e a Gallerist, o início foi uma plataforma online, e hoje tem uma plataforma física que equilibra. Eu nunca perguntei se a receita é maior do físico ou do online, mas é um exemplo muito bem sucedido nesse sentido. Esse futuro, né? Tem como prever ele? É que você falou, vai haver uma junção dessas duas, do e-commerce com a loja física, isso daí vai se acomodando, mas as pessoas precisam se planejar, né? Existe como se planejar? Eu acho que existe hoje até as próprias universidades, né? Você tem várias iniciativas, né, de pessoas que se dedicam para entender qual é a tendência, né? E eu tenho procurado aprender, né? Porque é uma coisa nova e novo para todo mundo. Então, quando você faz a pergunta, eu falo, poxa, acho que é um alerta aqui para a gente falar, pô, temos que estar atento e temos que aprender, né, com as pessoas que estão estudando isso e estão à frente. Eu acho que todo mundo precisa dedicar hoje um pedaço do seu tempo para esse assunto e para esse tema, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Muito rápido. Você acha que consultar um vidente funciona? Zé, agora o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Tinha várias outras coisas para te perguntar aqui. Queria te agradecer muito. Obrigado, eu que te agradeço. agradeço. E já convidá-lo para uma próxima vez estar aqui conosco. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigada, Obrigado, Zé. obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!